Contexto Geral entrevista o músico e instrumentista Carlinhos Patriolino. Sou músico há mais de 30 anos, nasci no clima musical, aprendi tudo na minha vida, concebi a música, o amor que eu tenho pela música, o respeito que eu tenho pela música com meu pai, Carlos Patriolino. Desde cedo tive contato com os músicos profissionais de Fortaleza, com o universo do choro. Aos 11 anos, meu pai já me levava para os clubes de choro, para os ambientes de choro que tinha aqui em Fortaleza. E fui desenvolvendo. Aos 13 anos já comecei a trabalhar profissionalmente como músico, com autorização do juizado de menor, um papel que eu andava com ele, até meus 18 anos. E aos 17 anos, mais ou menos, eu comecei em contato com o show business, posso dizer assim, show business, trabalhando com grandes artistas da música brasileira. Eu acho que o primeiro artista que eu trabalhei foi o Ednardo, que a gente viajava o Brasil inteiro. E assim, eu posso, a grosso modo, falar que a minha vida musical, a vida de um músico, no geral, a gente pode fazer uma analogia como a vida de um jogador de futebol. A gente entra num time, depois sai, eu trabalhava com um artista, depois desse artista pulava para outro artista. Trabalhei com a Ednardo, trabalhei com a Melinha, depois da Melinha trabalhei com Sandra de Sá. Isso, claro, que 2 anos, 3 anos com cada artista. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante 9 anos, que foi o Emílio Santiago, no qual eu aprendi muita coisa, grande parte do meu ser, eu acho que eu devo, meu ser musical, meu ser como pessoa, eu devo ao Emílio, assim, eu absorvi muito do bom gosto dele, da forma dele escolher o repertório, da forma dele conduzir o show, da forma dele conduzir os arranjos, da forma dele elaborar o show. Depois disso, então, eu comecei a ter o meu trabalho de alguns anos para cá, depois que eu saí da banda do Emílio, eu fiquei 9 anos mais ou menos da banda do Emílio. Depois disso, eu gravei o meu primeiro CD e comecei a ficar apaixonado mais ou menos pelo meu próprio trabalho, pelas minhas composições. E tenho 4 CDs gravados. O meu primeiro CD, que se chama Rabisco, eu tive o privilégio de tenho contato com uma produtora japonesa do Japão e essa distribuidora, perdão, ela distribuiu esse CD para a Europa, os Estados Unidos. Esse CD vendeu bastante e esse CD me rende até hoje bastante, porque eu já fiz a 4ª edição desse CD. Talvez eu ainda faça mais, apesar de depois dele eu já gravei mais 3 CDs. Eu estou com um CD agora para ser lançado esse ano. Ele já está pronto, vai ser lançado, se Deus quiser, que se chama Vivência, que é um CD que dá... O próprio nome diz Vivências, ele faz um aparato da minha vida, né, do atual estágio mental, psicológico e emotivo que eu tenho agora. Então eu estou nessa expectativa de lançar esse CD esse ano. Eu nasci nesse universo do choro, não só do choro, mas aquela fase que a gente chama da época de ouro da música brasileira, que eu nasci ouvindo Carlos Galhardo, Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Meu pai era fã número 1 do Orlando Silva, assim. Então eu conheço não, conheço bastante do repertório dessa época, dos anos 30, anos 40. Claro, isso me causou uma grande influência na minha música, né? E automaticamente o choro também estava perto de tudo isso. O choro ele é conduzido exatamente a paralelo a todos esses cantores, em termos de composição, em termos de harmonia e tal. Muito rico, são músicas riquíssimas, mas eu não me considero hoje assim, um chorão, né, na essência da palavra. Por quê? Porque depois desse primeiro contato com a música, com o choro, desculpa, eu
enveredei também para outros caminhos. Eu conheci outros tipos de artistas, passei 15 anos sem tocar bandolim, pra você ver. Aí voltei, pensei em tocar guitarra, tive a minha fase de rock and roll também. Tive a minha fase de jazzista, assim, mas eu desisti disso. Mas eu acho que depois disso criou uma grande mistura na minha cabeça, uma mistura boa, né? Uma fusão de tudo isso. Por isso que eu estou dizendo que apesar de eu amo o choro, amo a música brasileira demais, mas eu não posso dizer que eu sou um chorão, eu sou assim, uma mistura de tudo isso, de tudo que eu concebi, de tudo que eu aprecio. Eu tenho muita preocupação, não preocupação, eu tenho anseio, eu adoro passar as informações que eu tive. Eu sinto um pouco de dificuldade, eu gostaria de ter mais oportunidade de conviver com mais essa juventude, porque nós temos muitos jovens aqui em Fortaleza, no Brasil inteiro, que estão apreciando música boa. Música boa é meio relativo falar isso, né? Mas eu tenho um anseio, eu sinto que eu gostaria de passar mais, eu gostaria de ter mais contato, de ser mais procurado por essas pessoas, porque eu amo, assim, eu não vou falar ensinar, eu amo trocar informações com essas pessoas, porque a gente não deixa de aprender nunca. É uma das coisas que mais me encanta na música, é isso, que a gente nunca para de aprender. Claro, tiveram muitos momentos, tanto musicais como pessoais. Poxa, a amizade que eu nutri, que eu adquiri com todas essas pessoas, com o Ednardo, que hoje eu considero um irmão, com a Melinha, minha querida amiga Melinha, o Emílio nem se fala, poxa. Tivemos muitos momentos assim, engraçados, momentos especiais musicais, momentos que elevam o espírito da gente, coisas marcantes que eu nunca vou esquecer. Claro, acho que eu teria que passar o dia inteiro lembrando e tentando falar sobre isso, mas eu tenho muitos momentos interessantes da minha vida. Precisaríamos demais ter um momento, assim, um festival, não a nível de competição, mas ao nível de amostra mesmo de música, né? Como foi naquela época da Massa Feira. A Massa Feira, para mim, foi muito importante, apesar de naquela época da Massa Feira, eu acho que eu tinha em torno de 13, 14 anos. Eu era um garoto ainda, um menino, começando a entrar nesse universo, começando a ver a música de um lado diferente, porque eu era muito menino. Então foi um dos primeiros contatos que eu tive com eu convivi com Fagner, Belchior, Ednardo não trocava com ele ainda, foi quando eu comecei a ter contato com eles, eram ídolos, né? Para mim foi uma grande oportunidade, a gente passou, acho que uma semana naquele Teatro de Alencar, que ele foi encantador, uma coisa inesquecível, né, para mim. E eu tenho certeza que hoje seria muito interessante se a gente tivesse festivais como aquele, que unissem pessoas não para competir, mas para mostrar o seu trabalho, e tivesse assim, uma vez por ano um festival desse tipo. Eu sinto muita falta disso, porque nós temos muitos músicos bons aqui, mas está faltando isso, os músicos se unirem mais para mostrar seus trabalhos. Eu aprendi que todo tipo de expressão musical é válida. Claro, a gente tem que respeitar isso. Eu acho meio discrepante, assim, essa coisa, como você falou, essa coisa do forró eletrônico, meio desproporcional, né? Agora, nós temos grandes talentos, em todos os níveis, em todos os setores musicais, nós temos grandes talentos. Eu acho meio descompensado, eu acho que deveria haver um equilíbrio maior. Entendeu? Porque não existe música, não existe expressão, afeto melhor do que o outro. Não podemos dizer que essa música é boa porque a outra é ruim, não. Eu acho que existe um desequilíbrio mesmo, né? Isso muito em função eu acho que do dinheiro, da venda, daquela coisa que é imediato, imediatismo, né?
Acho muito válido, exatamente o que você está falando, acho muito válido, porque realmente revela muita gente boa, né? Como a gente tem revelado gente aqui do Ceará, gente de todo o país, independente do estilo, independente, eu acho muito válido. Agora, eu acho que deveria ter mais, não só nesse nível, esse nível, devia ter em todos os níveis, acho que as cidades deveriam promover isso, uma cidade do interior do Ceará, uma cidade do interior de outro estado, a Fortaleza, deveria isso ser uma coisa mais efetiva, mais... Porque a música não para de crescer, a gente se engana em dizer, olha, hoje em dia a gente não está mais produzindo música como antigamente, eu acho uma bobagem, porque tem muita gente fazendo música boa, entendeu? É questão, como eu falei, questão do equilíbrio de oportunidade, né? Nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Mas deixar de produzir de jeito nenhum, eu acho super válido esses festivais, deveriam ter mais, na minha opinião. Eu acho que sim, a partir do momento... Claro que as pessoas se encantam muito com aquela fama, né? O que aparece na televisão, assim, as pessoas se encantam muito, às vezes não valorizam o que está do lado, que não aparece na televisão. Existe muito isso. Mas eu acho que é valorizado, sim. Vamos falar, por exemplo, do Marcos Lessa, que eu acompanhei todo o processo dele. É um grande cantor, na minha opinião. Eu adoro trabalhar, adoro a pessoa dele, adoro o trabalho dele. Nós, mais ou menos, eu acompanhei aquele crescimento dele. E eu acho que sim, acho que as pessoas têm valorizado o trabalho, porque é muito consistente, no caso dele. Mas eu acho que a vida de músico sempre vai ser assim, não só aqui no Ceará, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o músico é ser um sobrevivente mesmo. Eu acho que eu sou muito apaixonado pela música, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque a música, o que ela me deu, acho que me deu muita oportunidade de conhecer assim, o mundo inteiro, assim, o mundo inteiro não, mas uma boa parte do mundo, conhecer pessoas maravilhosas, de ter sentimentos maravilhosos, pessoas incríveis. Eu acho que dificilmente eu teria isso se não fosse a música. Então, eu acho que o melhor da música para nós músicos é isso. Independente de você estar na mídia, independente de você estar ter uma visibilidade enorme ou não, mas no meu caso, assim, eu sou muito feliz, sou muito grato. Para mim, tanto faz estar tocando hoje para um teatro lotado, um teatro de alta relevância, como estar tocando aqui num barzinho que tem 2, 3 pessoas me olhando. Às vezes é mais gratificante, entendeu? Então, eu acho que para mim o preço da música é esse. É a felicidade que não tem como medir. Sinceramente, eu não vejo muito como um desafio. A música, para mim, foi tão leve, eu fui tão conduzido naturalmente pela música. Assim, eu até tentei
com meus 17 anos eu tentei cursar uma faculdade de Direito, fiz alguns semestres, mas a música não deixou, me levou, graças a Deus. Então, assim, eu não tive muitos desafios, não tive muitos perrengues, não. Assim, eu sou tão feliz com a minha música, ela sempre me surpreende com coisas boas, como está aqui agora, falando de mim, falando do meu trabalho, isso é uma coisa que não tem preço. Então, eu sou muito grato, acho que não é um papo assim, meio de, não, assim, não, de ilusão, não, eu sou muito feliz mesmo, de verdade, com a minha música. Porque apesar de, poxa, apesar de terem nascido novos músicos, assim, né, nascido para a música, novos talentos, nós temos mais músicos, temos mais jovens apreciando música instrumental, mais jovens tocando guitarra, tocando jazz, mais jovens tocando bandolim, muita gente tocando bandolim, tocando violão sete cordas, tocando choro, tocando música instrumental e, lógica, teoricamente seria, né, a lógica seria a gente ter mais oportunidade, ter mais casas tocando esse tipo de música, ter mais bares tocando esse tipo de música, e não. Eu acho que algum tempo atrás a música instrumental aqui no Ceará, ela teve um pouco mais de visibilidade, ela teve um pouco mais de impulso, ela deu uma caída de um tempo para cá. Claro que isso, para mim, eu não posso deixar isso interferir na minha vida, claro, né? Eu posso, mas se a gente for analisar, realmente ela deu uma caída. Assim, a gente tem menos, aqui em Fortaleza, tem menos local para tocar, para mostrar o trabalho instrumental. Cerca de 10 anos atrás a gente tinha mais, a gente acreditava que até hoje, 10 anos depois, a gente ia crescer. Eu acredito que, não sei, isso pode mudar, claro. Mas eu não tenho muito o que reclamar, não. Eu tenho me expressado, graças a Deus, na devida proporção. Eu tenho me expressado bem com o meu trabalho. A música e vaidade são duas coisas que não combinam muito bem, que quando a gente deixa a vaidade interferir, eu acho que não é legal. Claro que mexe você receber um prêmio, como eu já recebi, de instrumentista, melhor CD, blá, blá, blá. Talvez mexa naquele dia, no dia seguinte, mas logo depois isso volta à realidade, né? A realidade da gente, que é o amor mesmo, é acordar hoje, acordar e pegar no instrumento, porque a música é uma coisa... criança eu já ouvia isso, é uma frase meio louca, dizendo assim, que a música é a mulher mais ciumenta, porque realmente eu tenho muita experiência disso, porque você não pode deixar um dia de pegar no teu instrumento, porque as coisas mudam. Então, é uma batalha, a batalha é essa na minha cabeça, é uma batalha diária, de contato com o teu instrumento, não deixar a peteca cair, um dia, independente da tua idade, porque você nunca deixa de aprender, e, sei lá, a batalha para mim é essa. Foi maravilhoso ter passado quase 2 anos na Europa. Eu fui através de um amigo que me chamou, fui sem pretensão nenhuma, e de repente me vi no meio musical muito interessante lá. Eu fiquei uma época em Ibiza, depois eu fiquei em Barcelona. E o que eu percebi que na Europa se valoriza mais a música brasileira do que nós brasileiros. E é impressionante como eles valorizam. Principalmente a música brasileira mesmo, a essência da música brasileira, a bossa nova, o samba, principalmente a bossa nova, que a gente pode considerar o show da bossa nova o nosso jazz brasileiro, né? Acho que antigamente, quando a gente falava em jazz, a gente pensava naquela coisa americana, o jazz americano. Hoje não, de um tempo para cá, o jazz é uma coisa muito mais universal. Do jeito que existe o jazz brasileiro, existe o jazz australiano, o jazz francês, o jazz, sei lá, japonês. E
Na Europa, eu percebi que eles valorizam muito mais. Eu cheguei a tocar com cantoras maravilhosas lá que me apresentavam músicas que eu, poxa, eu como brasileiro, como uma mãe que eu não conhecia, eu disse, meu Deus. E assim, eu em Barcelona, teve uma época, todo o tempo que eu fiquei lá, eu tinha duas locais que eu me apresentava, tipo numa quinta, sozinho, com violão, numa casa, numa terça, no outra, e gente, vinha gente de locais da Espanha para me ver tocar. Isso era, poxa, como assim, né? Muito legal. Eu juro para você que eu nunca senti esse peso desse preconceito. Como cearense, eu fui muito cedo para o Rio. Eu fui para o Rio, acho que eu tinha 20 e poucos anos, né? Morei 20 anos no Rio de Janeiro, né? Eu fui meio que levado, assim, comecei a frequentar o Rio através do Ednardo, gravando alguns CDs dele, naquela época não era CD, era vinil, né? E comecei a frequentar o Rio. Depois, um dia, a Amelinha, cantora, que é minha querida amiga, irmã, fez um convite para eu ficar no Rio um tempo. Fiquei até na casa dela e tal. E daí, como eu lhe falei, saí, depois eu deixei de trabalhar com a Amelinha, passei a trabalhar com outros artistas. Mas, honestamente, eu acho que eu não sei se por ingenuidade ou por leveza, eu nunca percebi esse preconceito. Se teve, eu não percebi. Eu acho que eu tenho uma forma leve, assim, de impor as coisas, entendeu? Eu acho que eu não senti, eu te juro que eu não senti esse preconceito comigo. Se deu ao trabalho. Não se deu ao trabalho. A convite de um amigo de infância, Luiz Dos Dará, ele me convidou para eu dirigir mais ou menos que dirigir a escola de música do Lugon, mas aquele foi muito bom enquanto durou, foi ótimo, maravilhoso e, poxa, foi muito importante para mim no sentido de ver quão a gente tem de talentos. Voltando àquele papo, eu queria muito ter a oportunidade da minha vida, porque a oportunidade de garimpar em todos os meios sociais, sabe? Porque na favela não existe isso, a gente tem crianças talentosíssimas que precisavam exatamente de um link, de uma coisa assim, de uma oportunidade. Né? Porque lá eu tive essa visão, acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A gente vai levando a vida e às vezes não presta atenção em certas coisas. E lá eu tive a oportunidade, foi o mais gratificante disso que aconteceu comigo na Fundação Lugon, foi a oportunidade de perceber quanto talento existe, quantas crianças talentosas existe, que a gente baixa um pequeno empurrãozinho, um pequeno toque, uma pequena oportunidade, um pequeno espaço, que eles vão que vão. Não é assim o que eu escuto. Claro que a gente, com 30 anos, mais de 30 anos de carreira, eu não escuto hoje o que eu escutava há 30 anos atrás, né? Então a gente vai sempre mudando o que a gente escuta, a gente vai sempre... Por exemplo, eu passei uma época da minha vida que eu escutava, logo quando eu comecei através do meu pai, porque o meu pai foi a pessoa, o maior amante que eu vi, ele não era músico profissional, mas era o maior amante que eu vi da música, ele me ensinou esse carinho, esse respeito, aprendi tudo com ele, grande respeito pela música. E, por exemplo, na minha infância, eu escutava muito, como eu falei, essa música da época de ouro do Brasil, de Jacó do Bandolim, Orlando Silva e tal. Depois eu tive uma época do meu rock and roll, que eu já escutava Led Zeppelin, que eu escutava... Tive a época e como tem músicas artísticas que a gente escuta a vida inteira, né? Mas eu sou muito fã da música brasileira, sou demais, eu escuto tudo, eu gosto de tudo. A frequência... Eu vivo de música, praticamente eu escuto muita música. Agora, por exemplo, hoje, eu sou fã, assim, do Ginga, por exemplo. Esse meu CD novo, o Ginga, eu tive uma oportunidade maravilhosa de me tornar um pouco amigo dele. Ele fez a apresentação desse meu CD que vai ser lançado agora, o Vivências. Para mim foi uma grande honra. Eu sou muito fã do Ginga. Eu escuto muitos artistas também que não são brasileiros. Eu gosto da Ana Maria Jopé, que é uma artista polonesa. Eu escutei uma menina agora, fui apresentado através de um amigo, assim, apresentado pela internet, claro. Andrea Motis.
genial, acredito que ela seja catalã, uma garota jovem, deve ter 20 e poucos anos, e canta divinamente, toca trompete divinamente. Cara, eu aprecio demais, eu gosto muito. E claro que os nossos clássicos do popular brasileiro, como Chico, como Tom Jobim, a gente nunca vai cansar de ouvir, né? Na época que eu comecei a tocar, que eu comecei a aprender, que eu comecei a absorver a música, não existia isso, né? A gente aprendia através dos outros, vendo os outros tocar, e a parte teórica também com os outros, né? Hoje em dia, essa facilidade, você pensa na música, você clica, você fala, nem clicar, você fala o nome da música, já aparece aqui no teu celular. Eu não sei se as pessoas estão tirando o real proveito disso. Eu não sei. E eu acredito que a música é tão divina, que eu acho que ela sobrepõe a tudo isso, sabe? Eu acho que eu não quero, assim, eu não quero ser arrogante com essa minha colocação, mas assim, eu acho que muita gente, todo mundo praticamente gosta de música, como todo mundo gosta de futebol, vamos falar isso. Eu não gosto muito, mas a maioria das pessoas gosta. Eu acho que o jovem brasileiro, a gente escuta falar bastante, que todo jovem gostaria de ser jogador de futebol, né? Que não é meu caso. Mas será que a música gosta de todo mundo? Será que o futebol gosta de todo mundo? Às vezes eu me questiono. Sinceramente, eu não sou uma pessoa, como músico, eu não sou uma pessoa muito articulada. Eu nunca soube vender o meu trabalho. Eu acho que o músico ele tem mesmo que sentir a música, ele tem que compor, ele não tem que se preocupar muito com isso. Isso deveria ser uma coisa do lado de lá para cá, entendeu? De fora para dentro. Assim, dos políticos, claro, se eles quisessem impor assim, uma qualidade de música para a população, entendeu? Agora, como músico, gente, eu acho que eu não saberia te responder isso. Eu sou uma pessoa que gosta de tocar, eu amo, eu sei o que eu vou ouvir, sei o que eu gostaria que meus filhos, os meus netos, meus amigos ouvissem, entendeu? Então, eu não sei, eu não saberia explicar sociologicamente o motivo disso aí. Honestamente, eu sei sentir. Claro que, como você falou, está meio desproporcional, está meio estranho, em detrimento de, né, de muita gente que deveria ter mais oportunidades, né? Projetos da oportunidade, mais shows, cachês melhores, entendeu? Quando eu falo cachês melhores, não é que intenção de ganhar dinheiro, que acho que com música, vaidade e dinheiro, essas coisas não combinam muito. Mas o músico precisa viver também, né? Então essa discrepância de cachê de um artista aquele que faz músicas imediatas, é muito diferente do artista que faz músicas, vamos supor, mais erudita, é muito desproporcional. Então, acho que o que a gente espera dos nossos governantes seria mais espaços culturais, mais oportunidade, mais projeto, de uma coisa natural, de uma forma natural, espontânea, não, sabe, não uma guerra uma briga de, sei lá. Sinceramente, eu acho que quando a gente fala turismo, a gente pensa que vamos mostrar a música do Ceará, por exemplo, que a gente vê muito isso, né, nos meios de comunicação. E quando a gente vê que está sendo mostrado, a gente só ouve falar no forró. Claro, é a música também daqui, mas aqui não existe só forró.
Aqui tem músicos de choro, músicos de jazz maravilhoso. Quando eu falo isso, eu falo músicas porque o choro que é tocado aqui no Ceará não é igual o choro que é tocado em Pernambuco. O jazz que é tocado, claro, a gente come uma comida diferente, a gente fala diferente, então automaticamente a gente toca diferente também. Então aqui não existe só forró, aqui não existe, claro que aqui existe outros tipos de músicas também, outro tipo de expressões musicais, é isso que eu acho. Tem muita gente que está na batalha para mostrar o seu trabalho, tem muitos músicos bons aqui, claro que dá para a gente listar, estou pensando, me pegou agora, eu tenho tantos amigos, todos são meus amigos, né? Eu estou na batalha. Nós temos Nélio Costa, nós temos Márcio Rezende, nós temos Adelson Viana. É maravilhoso. É chato você falar e esquecer as pessoas, né? Temos muitas expressões, muitos grandes artistas aqui, músicos, compositores maravilhosos. Que eu sou suspeito de falar porque são todos meus amigos íntimos, né? Mas eu sou fã de todos eles, muita gente. Se eu estiver esquecendo, porque listar é complicado que a gente vai esquecer, né? Mas tem muita gente boa aqui nessa batalha de mostrar o seu trabalho. Eu tenho o som também que estou. Eu acho sensacional, porque, poxa, acho que é bom, sempre é bom a gente receber músicas de todos os estilos, de todos os modelos. Claro, a convivência musical, essa interação musical, independente de ser rock, independente de ser o Paul McCartney, de ser um artista que não tem nome, como eu estava falando assim, por exemplo, Ana Maria Jopé, que é um artista que eu estou apreciando agora, eu acho sensacional, claro, essa troca, eu acho maravilhoso. Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida. Não tenho fama, não sou famoso, mas eu sou sucedido porque eu sou muito apaixonado pela música, entendeu? Então eu amo demais o que eu faço com muito amor e a partir do momento que eu toco, que eu me ensaio, que eu tenho um trabalho que eu vou tocar com você, com fulano, Beltrano, eu faço aquilo com tanto amor, com tanta satisfação, que a partir de quando eu termino aquele trabalho que eu vou para minha casa, aquilo para mim é um sucesso, eu me sinto muito bem com o que eu faço, entendeu? Claro que a gente sempre quer alcançar voos maiores, né? Não é fama, eu acho que eu adoro viajar, assim, eu sempre passei a minha vida inteira viajando, mostrando meu trabalho, mesmo acompanhando artistas, eu passei minha vida inteira viajando, que às vezes eu não estava mostrando o meu próprio trabalho, mas viajando, é muito bom isso, é uma forma de sucesso também, né? Eu gostaria de viajar mais com o meu trabalho, claro. Não por vaidade, mas é porque é bom demais. Eu adoro as pessoas. Eu não gosto muito de multidão, mas eu amo as pessoas. Então, como eu te falei, às vezes tocar para 2, 3 pessoas aqui no barzinho é tão gratificante como você tocar naquela maior casa lá de Nova York. Para mim é assim, funciona assim. Nossa, o Emílio, é complicado falar, porque eu trabalhei, assim, a primeira vez que eu fui trabalhar com o Emílio, quando eu fui chamado, convidado para tocar na banda dele, eu não acreditei de cara, né? Então, Carlinhos, você, isso no Rio, claro, você foi convidado para tocar na banda do Emílio, você vai para o ensaio semana que vem, tal dia, tal hora. Eu já fiquei assim, poxa, é uma coisa muito, porque eu sou muito fã, vou ser sempre muito fã do Emílio. Então, do primeiro dia ao último dia que eu trabalhei com o Emílio, eu tive sempre a mesma, como é que eu posso dizer, fiquei extasiado com o trabalho dele. No dia que eu entrei no estúdio para ensaiar com o Emílio, as partituras na minha frente, e eu já tinha estudado mais ou menos as músicas, eu ficava tocando assim, escutando a voz do Emílio, porque a voz dele tinha uma coisa muito em comum. O Emílio, ele cantava aqui, e a impressão que eu tinha é que a voz dele vinha dos 4 cantos, assim, uma coisa completamente diferente. Então, uma coisa que me encantou demais. E do primeiro ao último dia que eu trabalhei com o Emílio, eu tive a mesma sensação de
assim, de admiração, de respeito e de encantamento com ele, trabalhar com o ídolo. E fora disso, nós nos tornamos grandes amigos mesmo. E eu, claro que eu senti muito a perda dele. Muito mesmo, eu senti para sempre. Me emociona falar sobre ele. Que ele não perdeu, a gente não perdeu, a gente perdeu, nós brasileiros perdemos talvez o nosso maior cantor. E eu perdi um grande amigo. Eu estou com um CD a ser lançado agora, estou aguardando, acho que esperando o carnaval passar. Eu estou tendo o apoio do Betinho e do Douglas da DIE, que estão me ajudando demais. Pessoas maravilhosas que compraram a briga junto comigo, pessoas muito sensíveis, agradeço demais. E para a gente lançar esse CD Vivências. Projeto para o futuro, assim, eu tenho uma coisa, no começo do nosso papo, eu falei do Ginga, que é um cara que para mim, assim, eu sou muito fã do trabalho dele. Eu, apesar de não ter elaborado nada ainda, mas eu tenho uma vontade aqui, acho que eu estou falando agora pela primeira vez para as pessoas, eu tenho uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, não com ele, mas assim, com as músicas dele. Tenho muita vontade de fazer isso. E como assim, eu estava te falando, o projeto de um músico é tocar, viajar, tocar, expressar. É o que mais me gratifica. Não tenho assim, um local especial na cidade tal, ou em Paris, ou em Nova York. Não. Eu fecho os olhos quando eu toco. Então, eu só vou saber onde eu estou quando eu abro. Eu acho que para pessoas especiais, para pessoas que sabem ouvir, que apreciam o meu trabalho, que gostam. Esse é o meu ideal. Eu acho que é aquele papo de não confundir música com vaidade, não esperar da música o que ela não tem para te dar. E estudar, porque sempre estudar, ouvir, abrir teu ouvido, nunca se limitar a ouvir só aquilo, ter uma mente aberta para a música. E não confundir vaidade com música, não confundir, sabe, não ouvir muito a opinião dos outros, assim, não se engrandecer demais com o que as pessoas falam, não se encantar muito com elogios, porque do jeito que a música te dá, ela tira. Eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida musical. Como pessoa também, acho que eu estou me sentindo agora mais maduro, estou me sentindo melhor, mais seguro com a minha música. Acho que eu estou começando... Dizem que o músico ele começa a ser verdadeiramente músico depois dos 40 e poucos anos. E eu sempre escutei isso a minha vida inteira e eu não acreditava. E agora eu estou começando a perceber que é verdade, porque a gente começa a fazer a música com mais tranquilidade, esperando menos de fora para dentro, entendeu? E automaticamente você fazendo as coisas e ficando se satisfazendo com o que você está fazendo, sem muitas críticas, sem medo. Eu sou muito feliz no que eu faço, sou muito feliz. Eu pretendo, enquanto estiver por aqui, continuar me sentindo assim, me sentindo bem. Eu estou me sentindo melhor cada dia que passa, com a minha música, satisfeito. Claro que às vezes sou muito exigente. Se você me perguntasse o que eu achei de um CD do meu CD que foi gravado há um ano atrás, eu diria, eu queria gravar de novo. Porque o CD, né, acho que a gente nunca acaba, você abandona, é mais ou menos assim, né? Porque se a gente que é exigente, a gente tem que abandonar esse tipo de projeto, porque senão você acaba nudo. Não, vou corrigir aqui, vou corrigir ali. Mas, depois que a gente resolve abandonar, a gente tem que, né, fazer tirar uma conclusão que tá bom. Eu estou muito feliz comigo mesmo e com a música. Uma frase que eu escutei muitas vezes, desde criança, eu aprendi com meu pai, que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som.
Contexto Geral entrevistou o músico e instrumentista Carlinhos Patriolino.